Olá amigos, Thiago Tavares aqui do Oráculo da Savana para mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo que me é muito pedido, tá? Nós vamos analisar um triângulo amoroso. Nós vamos ver aqui o vértice do triângulo, né? Ele ou ela, você e a rival ou o rival. Vamos ver o que o baralho cigano fala sobre pensamentos, sentimentos e atitudes, e como a pessoa que está dividida no triângulo, ou seja, a pessoa que se relaciona com as outras duas, como ela está mediante esse triângulo, tá? Então, de acordo com a tiragem for acontecendo, eu vou explicando mais facilmente para vocês entenderem. Então, o tema desse vídeo é uma análise completa de um triângulo amoroso. Se você já gostou desse tema, já dê aí seu like, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tá? Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que estão vivendo essa situação, que gostam de cartomancia. Dê o seu like, comente, porque isso vai fazer com que o Facebook reproduza e faça com que os vídeos aqui do canal sejam mais vistos, tá bom? Eu vou voltar depois da vinheta e a gente vai dar andamento a essa tiragem. A análise geral de um triângulo amoroso, vamos lá. Bom, você já sabe como funciona, vocês vão escolher entre o deck da pedrinha azul, o deck da pedrinha branca ou o deck da pedrinha vermelha, tá? Vocês que vivem um triângulo amoroso ou alguma situação parecida com um triângulo amoroso, tá? Ou seja, você se relaciona com uma pessoa e essa pessoa se relaciona com uma outra pessoa, ou seja, existe aí um triângulo amoroso. Então, precisamos adaptar, né, ao tema, a situação que você vive. Então, se você vive essa situação, você se concentra, se for necessário, dê uma pausa no vídeo e escolha calmamente entre um desses três decks. Se você tem interesse em marcar consulta particular comigo, é só entrar em contato através do WhatsApp 279-8129-2232 ou do e-mail oraculosdasavana@gmail.com. Então vamos lá, gente, eu vou dar mais um tempinho aí para vocês escolherem, tá? Deck da pedra azul, deck da pedra branca ou deck da pedra vermelha. Vamos analisar de uma forma ampla o triângulo amoroso. Começando com quem escolheu a pedrinha azul. Vamos ver aqui o que o baralho cigano vai falar, tá? Sobre sentimentos, pensamentos e atitudes. Como essa pessoa que você se relaciona e vive um triângulo amoroso, ela está em relação a você e em relação a outra pessoa, tá? Então a gente vai tirar aqui. Nós vamos tirar aqui 7 cartas, tá? E eu vou explicar. Essa carta se refere à pessoa, tá? Ao vértice do triângulo, à ponta do triângulo, ou seja, a pessoa que se divide entre as duas outras pessoas do triângulo, tá? Essa primeira fila vai representar você que está vendo o vídeo. E essa segunda linha vai representar a sua rival ou o seu rival, tá? Conseguiram entender? Aqui é o vértice do triângulo, ou seja, a pessoa que é dividida entre as outras duas. A primeira linha refere-se a você que está assistindo o vídeo e a segunda linha ao seu rival ou à sua rival, tá? A gente vai ver aqui os pensamentos, os sentimentos e as atitudes dessa pessoa em relação a você, em relação ao seu rival, tá? Então vamos ver aqui, começando, como que o seu rival está perante esse triângulo amoroso. Olha aí a carta da torre. Vejo que ele não pretende tomar nenhuma decisão por enquanto, tá? Acredito que ele esteja fechado à questão de
querer realmente decidir algo em relação a esse triângulo, tá? Vejo ele sem movimentação em relação à decisão desse triângulo. Acredito também que ele não seja muito de expor, tá? Nem para você, nem para rival, as questões desse triângulo amoroso. Eu vejo aqui que nesse momento ele está uma pessoa muito fechada em relação à comunicação, tá? Inclusive em relação ao próprio triângulo, ou com você ou com a rival. Então vamos ver aqui você, tá? Nessa primeira casa, que são os pensamentos dele, o que ele pensa a seu respeito. A carta do buquê. Ele vê você, tá? Ele sente uma alegria muito grande em ver você, em estar com você. Nos momentos que vocês estão juntos, ele se sente feliz, é uma companhia agradável para ele, tá? Ele vê você como uma pessoa muito bonita, muito atraente, tá? E essa pessoa que você está se relacionando, ela dá uma importância à questão física, tá? Então vê em você essa situação toda e ele se sente bem quando está com você. Ele vê que você é uma pessoa que tem bons pensamentos, tem uma energia boa, e isso tudo faz com que ele veja você de uma forma muito feliz, de uma forma muito alegre, que ele pense em você com felicidade, tá? O que ele sente em relação a você? Olha, apesar da gente ver aí todo esse pensamento que ele tem, pode ser que vocês tenham vivenciado alguma situação nesses dias aí, que tenha feito com que ele sinta esteja se sentindo ferido. Pode ser, tá? A gente tem que fazer um link aqui que ele está se sentindo assim, olha. Pode ser que você tenha cobrado alguma atitude ou algum posicionamento dele em relação a isso, e isso o magoou, tá? Porque a carta dos sentimentos, ela sai aqui com a foice, então mostra uma certa mágoa, que ele está um pouco ferido, está um pouco ressentido em relação a você, tá? E o que ele pensa, a atitude dele, na verdade, né? A atitude dele em relação a você, qual será? A carta do cavaleiro. Apesar desse sentimento de mágoa, tá? Dele estar machucado, estar ferido emocionalmente, ele quer levar esse relacionamento adiante com você. A carta do cavaleiro, ela sempre fala, né, de movimento, ela sempre fala de imediatismo, de intenção, de ímpeto. Então aqui a gente vê que apesar desse sentimento estar ferido e estar magoado, ele tem a intenção de continuar com você, tá? Em relação à rival, vamos lá. O que ele pensa a respeito dela? Carta do chicote. Ele vê ela como uma pessoa autoritária, tá? Uma pessoa que quer impor as vontades dela. Possivelmente eles tenham aí grandes divergências, porque a carta do chicote, ela fala de conflitos, tá? Então ele vê que a sua rival é uma pessoa que quer impor a vontade dela, né? E isso tudo, esse jogo está bem voltado para a questão da torre mesmo, né? Devido a todas essas situações, ele prefere se fechar na dele e não tomar nenhuma decisão em relação a colocar fim ou não a esse triângulo, tá? Mas ele vê essa mulher, tá? A sua rival, como uma pessoa muito, a gente pode falar como autoritária, como uma pessoa que quer impor a sua vontade, a força, tá? E uma pessoa que traz muito conflito para a vida deles em si, para o relacionamento em si. O que ele sente pela sua rival, a gente vê aqui a carta do Sol, tá? Vejo sentimento, sim, apesar dessa situação toda de conflito, tá? Dessa maneira como ele enxerga ela como sendo uma pessoa autoritária, mandona, a gente vê que existem sentimentos dele em relação a ela, porque a carta do Sol fala de sentimentos, tá? Fala de sentimentos verdadeiros e sentimentos claros, sentimentos prósperos, sentimentos positivos, tá? E o que ele vai fazer em relação a ela, a gente tem a carta da cegonha. Eu vejo aqui ele mudando a postura em relação a sua rival, tá? O que acontece? Possivelmente, essa mudança venha em relação a essas atitudes que ela vem tomando em relação a ele, tá? Ou seja, deixa eu focalizar aqui. Essas atitudes que ela vem tomando em relação a ele
tá? Desses conflitos, dessas discussões, eu acredito que ele vai tomar sim alguma atitude em relação a ela, que pode ser um afastamento temporário, tá? Enquanto de você, apesar dessa mágoa, né, desse ressentimento, dessa ferida emocional que as cartas falam que ele está no momento, ele pretende se aproximar dela, eu vejo ele fazendo mudanças e possivelmente se afastando temporariamente. Então, se você gostou da sua interpretação, deixe seu comentário, escreva no comentário qual foi a sua escolha, no caso da primeira tiragem, a pedrinha azul, dê seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, boa sorte para você. Vamos ver agora quem escolheu o quartzo branco, a pedrinha branca, o que o baralho cigano fala para você em relação a esse triângulo amoroso. Pensamentos, sentimentos, atitudes, como ele ou ela está em relação a você, em relação à sua rival. Vamos lá. Sete cartas. Essa carta aqui representa o vértice do triângulo. A primeira linha, os pensamentos, os sentimentos e as atitudes em relação a você que está vendo o vídeo. A segunda linha, o pensamento, os sentimentos e as atitudes em relação à sua rival. Vamos lá então. Vamos ver aqui na primeira casa como ele está em relação ao triângulo amoroso. A gente tem aqui a carta da montanha. Olha, esse triângulo amoroso para ele nesse momento está sendo um peso muito grande, tá? Eu vejo ele se sentindo sobrecarregado, eu vejo ele sentindo muita dificuldade para levar esse triângulo amoroso à frente, tá? E ele mesmo está se limitando, ele está se vendo limitado em relação ao triângulo. A carta da montanha sempre fala de um grande impedimento, de um grande peso, tá? De um grande obstáculo para que ele mantenha toda essa situação. Então agora a gente vai ver você em relação ao triângulo. O que ele pensa sobre você, como ele te vê. A gente tem aqui a carta dos peixes. Ele vê você uma pessoa próspera em todos os sentidos, tá? Ele vê você uma pessoa positiva, ele vê você uma pessoa que sabe lidar com a vida, tá? Um tanto quanto escorregadia, no sentido de talvez fugir de algumas situações, tá? Relacionadas a esse triângulo. Mas ele vê você uma pessoa muito positiva, muito próspera, e ele vê você como uma pessoa que realmente está disposta a se aprofundar nesse relacionamento, tá? Os sentimentos dele por você, a gente tem aqui a carta do buquê. É a carta do gostar, da paixão, né, da admiração, do encantamento afetivo, do encantamento romântico. Eu diria que existe uma paixão aqui da parte dele em relação a você, tá? São sentimentos muito positivos, são sentimentos que fazem ele se sentir bem, se sentir feliz. Ele gosta de estar com você e, acima de tudo, ele tem realmente sentimentos verdadeiros por você, tá? Vamos ver então qual atitude ele vai tomar em relação a você nesse triângulo. A carta do jardim permanece, tá, com você. Eu acredito que ele pretende, apesar de todas essas dificuldades apontadas pela montanha, se encontrar mais vezes com você e prolongar toda essa situação. Ele sente vontade e ele vai fazer com que os encontros de vocês sejam cada vez mais em mais vezes, em mais números de vezes. Ou seja, aqui a carta do jardim fala, na verdade, da vontade dele em estar cada vez mais próximo de você, tá? É uma tiragem muito boa, são 3 cartas muito positivas para você, e agora a gente vai ver em relação à sua rival, o que ele pensa sobre ela. A gente tem aqui a carta da âncora. É um pensamento de uma pessoa estável, tá? Mas uma pessoa um tanto quanto radical, no sentido de não se mover, não se movimentar. Ver nela uma pessoa parada, nesse sentido, tá? De não provavelmente correr atrás daquilo que deseja, daquilo que quer. E essa inércia às vezes atrapalha muito, né? Porque ele vê nela uma pessoa, olha a diferença. Enquanto ele vê em você uma pessoa que se movimenta, uma pessoa que
tem direcionamento, que sabe aquilo que quer. A carta da âncora ela é totalmente o contrário. Enquanto os peixes também falam de movimento, a âncora fala de paralisação. Então ele vê nela uma pessoa parada, uma pessoa estável, que não quer sair da sua zona de conforto. Os sentimentos dele em relação a ela. A gente tem a carta da torre. Olha, isso aqui, pensamento com sentimento, pensamento âncora, sentimento torre. Eu vejo aqui que esse relacionamento passa por uma fase de muita frieza, tá? A torre em relação a sentimentos, ela é praticamente nula, tá? Não fala de sentimento romântico, não fala de afetividade, tá? Eu acredito que eles vivam aí um relacionamento de solidão na multidão. É isso que eu vejo quando a carta da torre sai em questões de relacionamentos assim, quando fala de sentimentos. Eu vejo ele frio com ela e ela frio com ele. Tá? Em relação a sentimentos, a carta da torre ela é bem fria nesse sentido. Devem viver, ter um relacionamento em que mesmo juntos eles se sintam distantes. Tá? E as atitudes dele em relação a ela, olha aí, ó, sai a carta do homem. O que isso significa? Eu acredito que ele ainda vivencia essa situação com a sua rival, tá? Eu acredito que ele vai ser em relação a ela. Enquanto a você, ele está mais voltado para as emoções, para ela as atitudes dele serão voltadas para a questão da razão, tá? Eu vejo ele ligado a essa pessoa, ou seja, sua rival de alguma forma, tá? Então, ele vive as emoções dele, os sentimentos deles estão com você, e com a sua rival ele vive uma situação mais pragmática, uma situação mais concreta no sentido material da palavra, entendeu? Enquanto com você a coisa é mais afetiva, é mais emocional, com a sua rival a coisa é mais prática, a coisa é mais concreta, a coisa é mais dura nesse sentido, tá? Não vejo sentimentos por ela, os sentimentos dele estão com você. Se você gostou dessa tiragem, já dê seu like. Se não for inscrito, se inscreve, compartilhe, escreva nos comentários o que você achou da tiragem e escreva qual foi a pedrinha que você escolheu. Boa sorte para você. E agora a pedrinha vermelha. Vamos ver o que o baralho cigano fala para você em relação ao triângulo amoroso. Pensamentos, sentimentos, atitudes em relação a você e a sua rival. Como está o vértice desse triângulo? Como está ele em relação ao triângulo amoroso? Vamos lá. Mais uma vez 7 cartas. Como ele está em relação ao triângulo. A primeira linha, você, pensamentos, sentimentos e atitudes. A segunda linha, rival, também pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos lá. Então vamos lá. Como ele, o vértice do triângulo, a pessoa que se relaciona com as duas aqui de baixo está nesse momento. Carta do jardim. Tá tranquilo, né? Tranquilo, tá colhendo aí os louros, né? Os frutos. Acredito que esteja passando por uma fase bem tranquila. A carta do jardim é uma carta de causa e efeito, tá? Então acredito que ele tenha consciência daquilo que faz e vejo ele com essa grande vontade de viver esse triângulo. Tá fazendo bem para ele viver esse triângulo, tá? Então vamos ver o que ele pensa em relação a você. A carta dos trevos. Olha, existem algumas coisas aí entre vocês que precisam ser analisadas, tá? São pequenas coisas que trazem aí chateações, tá? Que pode ser motivo de discussão entre vocês. Então precisa acertar essas arestas. O que ele pensa em relação a você é que vocês precisam acertar algumas situações. Como eu falei, situações pequenas que trazem chateação nesse relacionamento que você vive, tá? O sentimento dele por você. A gente tem a carta do navio.
Eu vejo aqui um sentimento, tá? Eu vejo aqui muito mais uma coisa ligada à saudade, tá? A carta do navio em relação a sentimentos, ela fala de saudade, tá? Ela fala daquela situação em que a pessoa, quando está junto, tem dificuldade, mas quando está longe, sente saudade, tá? Existe sentimento da parte dele em relação a você, sim, tá? Nesse momento são sentimentos instáveis devido, tá, aos pensamentos dele estarem aqui com esses obstáculos, tá? Com essas pequenas situações. Mas existe sentimento, sim, tá? E vejo aqui um sentimento de saudade dele em relação a você. Vamos ver as atitudes dele em relação a você. Olha aqui, ó, a carta da raposa. Ele está numa fase de análise, na verdade. Acredito que ele esteja querendo entender melhor você, tá? Querendo saber como você pensa, como você age em relação às situações. Eu vejo ele aqui como ele te estudando, tá? Em relação a esse triângulo amoroso. Em relação à sua rival, vamos ver o que ele pensa. A gente tem aqui a carta da cruz. Olha, essa carta, quando ela sai em questão de pensamento, a gente vê que ele pensa que o relacionamento dele com a sua rival é um grande peso para ele. Ele sente, né, ele pensa, vê uma grande... que para ficar com ela, ele vai ter que superar muitas coisas, tá? Ele vê um grande desafio, ele vê essa situação, tá? Esse relacionamento dele com a sua rival como um grande desafio. Se para ficar com ele vê que ele vai ter que ter uma grande superação. Vê muita dificuldade, tá? Essa carta fala de dificuldades também. A superação vem, mas mediante um período de grande dificuldade. Os sentimentos dele por ela, a gente tem aqui a carta da montanha. Sentimentos complicados, né? Olha, a gente vê que o pensamento dele, ele vê dificuldades, o sentimento já é a montanha, tá? Que é uma carta também que não fala de sentimentos românticos, não tem a menor menção a sentimentos, tá? Eu acredito que ele, com a sua rival, esteja passando por uma grande crise desse relacionamento, aonde os sentimentos dele já não uma coisa muito perceptível, tá? E o pensamento muito menos, porque ele só vê dificuldade, ele só sente peso, tá? E as atitudes, carta da coruja dos pássaros, né? Nesse caso, coruja. O que acontece? Na carta das corujas, eu vejo aqui por estarem aspectadas dessa forma, com montanha e com a carta da cruz, eu vejo grande discussão aqui, eu vejo uma grande agitação, um grande estresse nesse relacionamento, tá? Então é isso. Essa foi a sua tiragem sobre o triângulo amoroso. Se você gostou desse tema, escreva nos comentários, dê sua opinião, escreva a sua escolha, que foi a pedrinha vermelha. Se você não é inscrita, se inscreva, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Boa sorte para vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões, deixe no comentário do vídeo. Comente o que você achou da sua tiragem, a sua escolha. Se não for inscrito, se inscreva e ajude esse canal a crescer. Ajude o YouTube a mostrar para mais pessoas esses vídeos. Compartilhem, dê seu like. Até a próxima. Tchau.